Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. O Jornal da Record mostra com exclusividade o trabalho de 2 agentes da Polícia Civil de São Paulo no combate à pornografia infantil na internet. Eles monitoram as redes sociais em tempo real e as investigações já ajudaram a solucionar mais de 1.400 casos de abusos. São horas de trabalho sigiloso, analisando comportamentos e buscando provas. Quase sempre, as buscas terminam em operações policiais. Numa delas, os agentes encontraram arquivos com mais de 1 milhão de fotos e vídeos de pornografia infantil. Tudo vendido na chamada Dark Web, que não é acessível nos buscadores tradicionais. Um negócio altamente lucrativo. Um vídeo, comercializado de uma criança, o cara consegue tirar até 1 milhão. O abuso infantil, daqui a 10 anos vai ser algo mais rentável que a droga. Um homem de 28 anos que aliciava crianças nas redes sociais foi preso. No computador dele foram encontrados mais de 400 perfis falsos. Ele quer lucro de qualquer jeito. Nem que tiver que ameaçar, nem que tiver que matar, o negócio dele é lucro. Em 8 anos, a Força-Tarefa sediada no interior de São Paulo já resolveu mais de 1.400 casos. Um perito do Instituto de Criminalística e um investigador analisam o tráfego de pornografia infantil na internet em tempo real. Cada pontinho desse no mapa representa pelo menos uma conexão que transitou material de abuso infantil nos últimos 7 dias. O número de denúncias de imagens de abuso e exploração sexual infantil online em 2023 foi o maior já registrado em 18 anos. Segundo o levantamento, foram quase 72 mil, um crescimento de mais de 77% em comparação com 2022. O grande desafio dos caçadores de pedófilos é identificar o perfil dos abusadores e as formas como eles praticam o crime. Dificilmente o abusador você consegue ter uma percepção de quem seja. Às vezes é uma pessoa que está na nossa frente na fila do supermercado e você sequer sabe quem que é. Os criminosos se aproveitam do anonimato da internet e usam as informações disponíveis que estão em postagens nas redes sociais para buscar novas vítimas. Uma mãe que publica a foto da sua filha de 4 aninhos, por exemplo, sem a parte de cima do biquininho numa piscina. Publica sem maldade alguma. Existem abusadores especializados em buscar esse tipo de imagem. Os agentes treinam policiais no mundo todo e já foram premiados internacionalmente. A sensação de gratificação é boa, é grande. Pessoas nos procuram contando a história, que se sente com a justiça feita, porque lá atrás, 30, 40 anos atrás, sofreu um abuso físico e a família não acreditou, a sociedade não acreditou. Esta psicóloga diz que as crianças vítimas de abuso podem carregar o trauma pelo resto da vida. Elas ficam mais retraídas, elas começam a ter dificuldade nos relacionamentos, elas não conseguem mais confiar nas pessoas como elas confiavam antes. 2 brasileiros foram presos por terem participado do sequestro e da morte de um empresário japonês há mais de 20 anos. Segundo as investigações, o crime foi cometido por encomenda da Yakuza, a máfia japonesa. O brasileiro Alexandre Miura foi preso pela Polícia Militar na casa de parentes na zona leste de São Paulo. Ele foi levado à sede da Polícia Federal. Alexandre cumpria prisão domiciliar desde 2020 por um crime cometido no Japão há mais de 20 anos. O caso passou a tramitar na Justiça Brasileira após um pedido de cooperação internacional das autoridades japonesas. A Justiça do Japão concluiu que, além de Alexandre, Marcelo Yokoyama e mais 2 brasileiros foram contratados pela Yakuza, a máfia japonesa, para sequestrar e matar um empresário em 2001 na cidade de Nagoya. Marcelo também foi preso. Os outros 2 brasileiros, suspeitos de participar do assassinato, nunca foram identificados.
O empresário japonês, de 54 anos, foi sequestrado quando chegava em casa. O grupo de 9 pessoas, formado por brasileiros e japoneses, atacou a vítima com barras de ferro. O empresário ainda foi baleado. A mulher dele também foi atingida por tiros, mas sobreviveu. Os brasileiros jogaram o corpo do empresário em um rio. Alexandre Miura e Marcelo Yokoyama fugiram para o Brasil dias depois do crime. Eles foram condenados a 30 anos de prisão aqui no país. Desde 2020, os dois respondiam em liberdade. Para esse jurista, apesar de raro, o Código Penal brasileiro prevê que criminosos cumpram pena aqui por atos cometidos fora do país. Esse crime pode ser julgado no Brasil, primeiro porque ele era brasileiro, estava em território brasileiro, e o crime também é considerado crime no Brasil. Além disso, a nossa Constituição proíbe qualquer tipo de extradição de brasileiro nato. Veja agora outras notícias do dia. Lula se reúne com o presidente da Petrobras para conter crise sobre dividendos da empresa. Polícia investiga a possível alteração do local onde jovem morreu eletrocutado no Rio de Janeiro. Sites falsos criados por criminosos enganavam vítimas que tentavam pagar o IPVA. Aluno é vítima de antissemitismo em escola particular de São Paulo. Foto manipulada gera mais uma polêmica na família real britânica. E no futebol, depois do sufoco, São Paulo garante classificação para a próxima fase do Paulistão. Oferecimento: Bradesco, financiar seu novo carro pelo app é fácil. Criminosos criaram centenas de páginas falsas para enganar consumidores na hora de pagar o IPVA. Os sites são parecidos com os oficiais, mas a transferência via Pix é desviada para a conta dos fraudadores. Hoje, a polícia encontrou o local onde funcionariam 300 dessas falsas empresas. O mandado de busca e apreensão foi cumprido nesse edifício numa região nobre da capital paulista. Segundo inscrições na Secretaria de Finanças de São Paulo, neste local funcionam aproximadamente 300 empresas. As investigações começaram depois que um fazendeiro pagou o IPVA do carro por Pix. Mesmo assim, ele não recebeu o documento. Na Secretaria de Finanças, ele constatou que o imposto ainda estava em aberto e denunciou ter sido vítima de uma fraude. Segundo a polícia, os criminosos criaram diversos sites com nomes similares aos de órgãos públicos e de grandes redes de varejo. Os investigados pagavam para que os sites aparecessem como os primeiros resultados em páginas de busca. Foi num desses falsos sites que o fazendeiro pagou o suposto IPVA. Procuramos o principal site de busca da internet e não tivemos retorno. Segundo os auditores fiscais, a maioria das empresas foi aberta no início deste ano, em nome de pessoas de fora do estado de São Paulo. Possivelmente, elas eram usadas como laranjas. De acordo com as investigações, todas tinham o mesmo contador, que também passou a ser investigado. A polícia acredita que existam outras 250 empresas atuando da mesma forma ilegal, em diferentes endereços aqui da capital. Na operação foram encontrados cartões de banco e diversos cofres. Todo o material vai ser periciado. Os investigados devem responder por crimes tributários e financeiros. O próximo passo é suspender as empresas do local e, se possível, a gente tenta recuperar o que foi pago, né? A melhor forma de não ser enganado é solicitar o QR Code diretamente no site oficial da Secretaria da Fazenda. O pagamento por Pix é aceito desde outubro do ano passado. Mais de 600 fuzis foram retirados das ruas do estado do Rio de Janeiro no ano passado. É o maior número dos últimos 16 anos. Hoje, a Polícia Militar apreendeu mais armas de grosso calibre numa operação contra o roubo de veículos. Obstáculos em chamas tentam impedir a passagem dos blindados da PM na comunidade. Mas a polícia avança e, com retroescavadeiras, destrói as barricadas erguidas pelo crime organizado. A operação na Vila Aliança e em Senador Camará, na zona oeste do Rio, é para reprimir o roubo de carros na região.
Em uma casa com um fundo de parede falso, foi descoberto um esconderijo dos traficantes. Estavam armazenados 200 quilos de maconha, uma quantidade de cocaína ainda não contabilizada, além de 2 fuzis e uma pistola com kit rajada. 2 homens foram presos no local. Um dos presos foi preso com um fuzil e um radiotransmissor, e o outro foi observado pelos policiais que ele estava dando a posição dos policiais no terreno. 17 armas de diferentes calibres são apreendidas diariamente pela polícia no estado do Rio de Janeiro, segundo dados do Instituto de Segurança Pública. Em 2023, 610 fuzis foram retirados das mãos de criminosos. É o maior número desde 2007. Só na semana passada, em 2 operações contra milicianos que impõem o medo à população na Zona Oeste, os policiais apreenderam 17 fuzis. Além de causar prejuízo aos criminosos, a Secretaria de Segurança Pública entende que desarmar a milícia e o tráfico de drogas significa reduzir os confrontos por territórios. Um motorista bêbado provocou um acidente impressionante no interior de São Paulo. O condutor, de 37 anos, trafegava pela rodovia Anhanguera quando tentou forçar a passagem e atingiu a traseira de uma moto. Em seguida, o carro capotou. Um outro motociclista registrou toda a cena. O piloto da moto teve uma fratura na perna e foi levado ao hospital. O motorista do carro sofreu ferimentos leves. O teste de bafômetro constatou a embriaguez. Ele pagou fiança de R$ 3.000 para responder ao processo em liberdade. E um motorista de aplicativo foi flagrado agredindo uma passageira em Salvador. Segundo a vítima, ele queria o pagamento antecipado da corrida, o que é proibido pelas plataformas. O vídeo mostra o momento em que o motorista agride uma passageira que estava no banco de trás. Ele agarra e retira a vítima do veículo. Depois dá um soco na mulher, que cai no meio da rua. Saí gritando, pedindo socorro, dizendo que ele estava me sequestrando. Foi na hora que ele saiu do carro, ele me deu um murro dentro do carro antes, tanto que isso aqui meu está todo dolorido. Fátima afirma que o tumulto começou quando o motorista exigiu o pagamento dos R$ 28 logo no início do trajeto. Uma sobrinha da vítima, de 17 anos, também estava no carro e precisou pular do veículo em movimento logo depois. Ela teve lesões nas 2 pernas. Já a Fátima teve ferimentos no rosto e no braço. Ela prestou queixa na delegacia. Hoje à tarde, o motorista se apresentou à polícia. Ele reconheceu ter exigido o pagamento da corrida antes de concluir o percurso, prática proibida pelos aplicativos. Antes de iniciar a corrida, eu informei qual a forma de pagamento. Eu sempre faço esse procedimento. Você chega no final da corrida, o passageiro diz que vai pegar o dinheiro e some. A empresa em que Ícaro era cadastrado disse que o motorista foi bloqueado. Ele ainda foi autuado por lesão corporal e liberado após prestar depoimento. Há pelo menos 5 processos abertos contra o motorista por agressão. Este advogado recomenda desembarcar sempre que for exigido pagamento antecipado. É cancelar a corrida, sair do veículo e solicitar um novo carro que aceite aquela condição de pagamento somente ao final, que é a normalidade da prestação desse serviço. A polícia prendeu um homem suspeito de sequestrar um turista americano no Rio de Janeiro. As autoridades brasileiras foram acionadas pelo consulado nos Estados Unidos e pelo FBI, a Polícia Federal Americana. Lucas de Jesus Ferreira estava com o celular e o cartão da vítima. O turista foi mantido em cárcere privado por 2 dias. Ele conseguiu fugir e foi encontrado pela polícia no Aeroporto Internacional do Galeão. Um carro para em frente a um quartel dos bombeiros em Luisiânia, Goiás. Dentro do veículo está uma criança de 2 anos engasgada com uma moeda. Os familiares pedem ajuda e são atendidos por um sargento de plantão. Ele tenta bater nas costas da criança, mas ela segue engasgada. Até que o militar usa o procedimento conhecido como manobra de Heimlich, segurando a criança inclinada e pressionando as mãos no abdômen. Na 5ª tentativa, a criança expele a moeda. Os familiares comemoram, aliviados. O menino voltou a respirar e foi levado para casa.
O Brasil tem mais de 1.300.000 casos prováveis de dengue. 363 pessoas morreram por causa da doença. Em São Paulo, o número de óbitos subiu para 58. E os moradores têm recorrido a empresas de dedetização para matar os mosquitos. Mas especialistas alertam que esse não é o método mais eficaz. Há mais de 3 dias, Lael suspeita que seja mais uma vítima da dengue. Muita dor no corpo, febre, dor de cabeça, tô malzão. No bairro onde mora, na zona sul de São Paulo, criadouros do mosquito têm se multiplicado, apesar do trabalho dos agentes de saúde. Aqui está sendo mais de 30 casos, né? Tem esse mato que é uma área particular, que o pessoal joga lixo, joga entulho, então por isso a gravidade de estar tendo tantos casos. No estado de São Paulo, são mais de 286.000 casos prováveis de dengue. Lael e os vizinhos resolveram apelar ao tradicional fumacê. Por conta do alto número de casos, vários municípios brasileiros têm recorrido também a esse tipo de combate. Mas em muitas comunidades como essa, aqui em São Paulo, com ruas e vielas estreitas, os moradores alegam que o fumacê não entra e têm recorrido a empresas privadas em busca de parcerias. A gente corre atrás de empresas particulares para fazer esse trabalho voluntário para a gente. O fumacê combate apenas o mosquito adulto, mas a aplicação do inseticida pode afetar quem possui problemas respiratórios, por exemplo. Pessoas sensíveis devem se afastar, sobretudo crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios ou alérgicos. O médico lembra que o método mais eficaz é prevenir os criadouros do mosquito, evitando água parada. A forma de combate efetiva é combater as formas resistentes, que são os ovos, e as larvas. O efeito melhor para combater o ataque do mosquito adulto é o uso de repelente individual. A Prefeitura de São Paulo afirmou que faz ações educativas e de combate aos criadouros na comunidade citada na reportagem. Também disse que monitora diariamente o número de casos de dengue. Uma estudante foi agredida por 7 colegas na porta da escola onde estuda, na Grande Belo Horizonte. A mãe dela diz que o colégio não prestou socorro. As cenas de violência foram registradas pelos colegas. A adolescente de 13 anos é agredida em frente a uma escola municipal de Ribeirão das Neves. A vítima chega a desmaiar. De acordo com a adolescente, que não vai mostrar o rosto, o tumulto começou por causa de uma pulseira de R$4. Uma aluna teria pegado e não queria devolver. Na hora que eu fui pedir o dinheiro, ela não quis me dar. Ela falou que ia me bater. Me jogaram na parede, me bateram, me jogaram no chão, me chutaram. A mãe da adolescente afirma que a escola não ofereceu nenhum tipo de ajuda. Deixaram minha filha como se fosse um saco de lixo no meio da rua. 2 coleguinhas da escola pegaram ela e levaram para casa, porque ela não estava aguentando andar. Nossa equipe tentou conversar com a diretora, mas ela não quis gravar a entrevista. A Secretaria de Educação do município informou em nota que vai fazer uma auditoria interna para apurar o caso. Os colégios têm como desafio combater não só a violência física, mas outras agressões e abusos que acontecem no ambiente escolar. Dados do Ministério dos Direitos Humanos apontam que foram registradas mais de 1.100 denúncias de violações em instituições de ensino do país desde o começo do ano. Uma média de 18 por dia. Em todo o ano passado, foram quase 12 mil registros. O advogado que assumiu o caso da menina agredida afirmou que a escola é responsável por cuidar da segurança dos alunos, mesmo do lado de fora, já que o caso aconteceu na calçada em frente à instituição. Se a escola sabia ou tomou conhecimento dessa briga, deveria ter imediatamente interferido para parar acessar, acionando polícia, acionando os pais, levando a vítima para o interior da escola antes da agressão ou mesmo após a agressão, jamais se omitindo. O Brasil terá um memorial em homenagem às mais de 700 mil pessoas que morreram de Covid. Só este ano, mais de 1.700 morreram pela doença. O local escolhido foi o Centro Cultural do Ministério da Saúde, no Rio de Janeiro. 3 pessoas foram presas com mais de 800 cigarros eletrônicos numa rodovia de Morrinhos, em Goiás.
A carga estava escondida dentro de um carro e tinha Brasília como destino final. A comercialização dos chamados vapes é proibida no Brasil. A Polícia Federal divulgou montagens com possíveis disfarces usados pelos 2 fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Os peritos simularam a aparência dos criminosos com leves alterações, como uso de boné e óculos de sol. Rogério Mendonça, de 35 anos, e Davidson Nascimento, de 33 anos, estão foragidos há quase um mês. O Conselho de Segurança da ONU realizou hoje uma reunião de emergência para discutir a violência sexual praticada pelos terroristas do Hamas durante a invasão a Israel. O ministro das Relações Exteriores de Israel e familiares de reféns participaram da sessão. O pedido para a reunião de emergência foi feito por Estados Unidos, França e Reino Unido, integrantes permanentes do Conselho de Segurança da ONU. O objetivo foi discutir o relatório apresentado na semana passada pelas Nações Unidas. O documento diz que, com base nos relatos em primeira mão dos reféns libertados, a equipe recebeu informações claras e convincentes de que a violência sexual, incluindo estupros, torturas sexuais e outras práticas cruéis, além de tratamento desumano e degradante, aconteceram contra algumas mulheres e crianças durante o tempo em que estiveram em cativeiro. O texto diz também que há motivos razoáveis para acreditar que esta violência ainda pode estar em andamento. Durante o fim de semana, o primeiro-ministro de Israel e o presidente dos Estados Unidos trocaram farpas. O americano afirmou que o premier israelense prejudicava mais do que ajudava Israel diante da morte de civis em Gaza. Netanyahu respondeu que Biden estava errado e que tinha o apoio da população israelense nas operações de combate ao terrorismo para a libertação de reféns. Hoje, Netanyahu afirmou que ele e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, concordam que Israel tem que destruir o Hamas e que não há meio termo em relação ao grupo terrorista. Netanyahu declarou ainda que Israel vai permitir a saída segura dos civis de Rafah, no sul da faixa de Gaza, antes de começar uma operação militar na cidade. Autoridades israelenses disseram nesta segunda-feira que o exército quer mais tempo para planejar a retirada de civis da cidade. Um navio com suprimentos aguarda para sair do Chipre e percorrer um corredor humanitário até o litoral de Gaza. A operação é coordenada pela União Europeia em parceria com o governo de Israel. Os 2 principais partidos de direita de Portugal foram os vencedores das eleições parlamentares desse domingo. A Aliança Democrática de Centro-Direita, liderada por Luís Montenegro, elegeu 79 deputados, enquanto o Partido Socialista, que estava no poder havia 8 anos, conquistou 77 cadeiras. Já o partido de direita, Chega, de André Ventura, se consolidou como terceira força política do país. Quadruplicou a bancada, passando de 12 para 48 deputados. Entre eles um brasileiro, o ex-atleta de artes marciais Marcos Santos. Ao todo, são 230 assentos no parlamento português. Como nenhum partido conquistou a metade das cadeiras, serão necessárias alianças entre as legendas. O futuro de Portugal passa agora pelo Palácio de Belém, residência oficial do presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Até o dia 20 de março, ele conversa com os líderes dos partidos para a escolha do primeiro-ministro. Existe a possibilidade do presidente apoiar o líder da Aliança Democrática, Luís Montenegro, mesmo sem o partido ter conquistado a maioria dos votos no parlamento. Mas, por enquanto, os partidos não se mostraram dispostos a uma união nessa que foi a eleição legislativa com o maior número de votos da história de Portugal. O governo argentino enviou forças federais para a cidade de Rosário. 4 pessoas foram mortas na região em meio a uma disputa entre traficantes. Hoje, diversos setores da economia fizeram paralisações contra a violência. O secretário de Estado americano viajou até a Jamaica para discutir com a comunidade do Caribe soluções para a onda de violência no Haiti. O país enfrenta ataques de gangues armadas que chegaram a invadir o Palácio Presidencial. Na Indonésia, a chuva provocou inundações e deslizamentos de terra.
Pelo menos 26 pessoas morreram. Equipes de resgate ainda procuram dezenas de desaparecidos. A OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, oficializou a entrada da Suécia na aliança militar, que agora inclui 32 países. O país, historicamente neutro, acelerou o processo de adesão depois da invasão da Ucrânia pela Rússia. Após estrear no Atlético Paranaense, o técnico Cuca fez um pronunciamento inesperado sobre a acusação de estupro na Suíça. Ele disse que errou ao ficar em silêncio por tanto tempo e prometeu trabalhar para garantir um mundo mais seguro para as mulheres. Em campo, o Cuca estreou com uma goleada de 6-0 em cima do Londrina pelo Campeonato Paranaense. Após o jogo, o treinador leu uma declaração emocionada. Eu pensei que eu estava livre de minha angústia quando a resolução do meu problema lá na Suíça tinha acontecido, com a anulação, com a descondenação, com indenização, mas não acabou. Eu entendi que não acabou porque ela não dependia só de uma decisão judicial, mas também de entender o que a sociedade espera de mim. O estupro de uma menina de 13 anos teria acontecido em 1987, quando Cuca era jogador do Grêmio. 2 anos depois, ele foi condenado junto com outros 3 jogadores. Não cumpriu pena porque já estava no Brasil. O treinador sempre evitou o assunto. Mas o caso voltou à tona há 1 ano, quando assumiu o Corinthians. Depois da pressão da torcida, ele deixou o clube com apenas 1 semana de trabalho. Me calei porque a sociedade também permitia que um homem se calasse. Permitia. Agora eu entendo que não posso mais me recolher, ficar calado, porque o silêncio, ele soa como covardia. A condenação foi anulada em janeiro, quando a Justiça Suíça reconheceu que Cuca foi julgado à revelia, sem a presença de um advogado de defesa. A declaração de ontem foi a primeira em que o técnico admitiu seu erro e prometeu ajudar na conscientização de jovens sobre a importância do combate à violência contra as mulheres. A realidade tem que ser transformada para que o mundo seja um lugar mais seguro para as mulheres e para todos nós. O mundo do futebol ainda é um mundo com muito preconceito. Eu entendi que quando me cobram, não é só sobre mim, é sobre a forma como nós, homens, e a sociedade como um todo, tratam as mulheres. Que vocês vão ver daqui para frente, de minha parte, não serão palavras, serão atitudes. Um jogo de futebol amador acabou com uma agressão de um jogador contra o árbitro em Goiás. A imagem é impressionante. O vídeo mostra a covardia da agressão. O jogador foi expulso após fazer uma falta no goleiro. Irritado, o agressor reage com um soco. O árbitro está de costas, cai e bate a cabeça no chão. O caso ocorreu durante uma partida de futsal num campeonato amador em Aparecida de Goiânia. A vítima é Jean Carlo Vieira, de 40 anos. Ele recebeu atendimento médico e passou por exame de corpo de delito no IML. Nesta segunda-feira, ele registrou a ocorrência na polícia. Desde 2010, eu exerço a função de árbitro. Eu nunca imaginei passar por uma situação tão constrangedora como essa. A polícia já identificou o agressor, mas não divulgou o nome dele. O jogador será ouvido nos próximos dias. A defesa não foi encontrada. Além de responder na esfera criminal, o agressor também deve sofrer punições da Justiça Desportiva. As mesmas regras aplicadas para atletas profissionais valem para os amadores. O atleta já foi até punido, certo? Ele enquadrou no artigo 254 do CBJD, que é o Código Brasileiro de Esportivo. Ele pegou 720 dias proibido de jogar em qualquer local. Eu só quero que a justiça seja feita, né? Eu não desejo mal para ninguém, não desejo o pior para ninguém, né? Eu não sei da vida pessoal dele, mas eu só quero que a justiça seja feita. O presidente Lula tenta resolver uma crise instalada na Petrobras. Assunto para Luiz Fara Monteiro, direto de Brasília. Boa noite, Fara.
Oi, Celso. Boa noite a você, a Salsi e a todos que acompanham o JR. O presidente Lula recebeu hoje o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, e ministros do Palácio do Planalto. Eles tentam resolver o problema causado pelo não pagamento de dividendos extras para os acionistas da empresa. Só na sexta-feira, a estatal perdeu 55 bilhões de reais em valor de mercado. De um lado da mesa, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Do outro, Rui Costa, ministro da Casa Civil, e Alexandre Silveira, de Minas e Energia. E entre eles, o presidente Lula, que tenta solucionar uma crise que envolve a distribuição de dividendos da Petrobras. A briga surgiu depois que, supostamente, Jean Paul Prats teria descumprido um acordo feito com o governo. O acertado seria não distribuir os dividendos extraordinários aos acionistas da estatal, ou seja, os quase 44 bilhões de reais que sobraram nas contas da Petrobras. O acordo foi fechado depois de 2 reuniões na semana passada, em que o próprio Lula, ouvindo os ministros da Casa Civil e de Minas e Energia, pediu que o dinheiro fosse para os cofres da empresa. Mas na sexta-feira, durante uma reunião do Conselho da Petrobras, Jean Paul Prats se absteve de votar a favor do governo. Mesmo sem o voto de Prats, o governo tem maioria no Conselho e decidiu não distribuir os recursos. O mercado financeiro contava que metade desse dinheiro excedente fosse distribuído aos acionistas e encarou como intervencionista a postura do presidente Lula. Fernando Haddad concorda que é preciso pagar os dividendos extraordinários por 2 motivos: pelo alinhamento com o mercado e porque o governo também recebe dividendos, mesmo não sendo um valor expressivo. Diante da crise, a posição de Jean Paul Prats à frente da estatal volta a ficar frágil. Lula defende que a Petrobras é uma empresa estratégica, com potencial de investimento e que não pode ser usada somente para distribuir lucros a acionistas. Mesma posição defendida pelos ministros da Casa Civil e de Minas e Energia. O presidente da Petrobras tenta reverter a decisão do Conselho sob o argumento de que, se o pagamento extra aos acionistas não for feito, o valor de mercado da Petrobras vai continuar caindo consideravelmente. Hoje à noite, após a reunião com Lula, Jean Paul Prats foi mantido no cargo de presidente da Petrobras. Fernando Haddad afirmou que a distribuição do dinheiro para os acionistas da estatal será rediscutida. Ao invés de fazer a distribuição de 100% dos dividendos extraordinários, né, ou de 0% dos dividendos extraordinários, se julgou a conveniência de, à luz do desdobramento dos investimentos nas próximas semanas e meses, o Conselho volta a se reunir com as informações da diretoria, que foram pedidas pelo Conselho, para julgar a conveniência de fazê-lo e do quanto fazer e de quando fazer. A Polícia Federal ouve às 5 horas o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Cid foi convocado novamente para falar sobre o suposto plano golpista, que teria sido planejado no governo Bolsonaro. O repórter Clébio Cavagnoli acompanha e traz informações sobre o depoimento. Clébio, boa noite. Olá, Fara, boa noite a você e a todos. Mauro Cid chegou aqui na sede da Polícia Federal por volta de 3 da tarde. Ele é questionado sobre mensagens trocadas com militares da alta cúpula das Forças Armadas, para tentar conseguir, portanto, adesão ao suposto plano de golpe. A Polícia Federal também quer saber das reuniões para a elaboração das supostas minutas golpistas. Cid ainda tem que esclarecer detalhes da reunião ministerial de julho de 2022, quando Jair Bolsonaro juntou o primeiro escalão do governo do Palácio do Planalto, para então discutir uma reação à possibilidade de vitória de Lula na eleição. A expectativa é de que o depoimento revele também detalhes da participação do ex-ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira. Segundo fontes do caso, ele teria a missão de levantar questionamentos sobre o sistema eleitoral brasileiro. O depoimento de Mauro Cid pode se estender até amanhã. Fara. Obrigado pelas informações, Clébio. Eu fico por aqui. Para você saber mais notícias de Brasília, é só acessar o r7.com. A gente volta ao estúdio em São Paulo. Salce e Celso. Obrigado, Fara.
Quem sofre algum tipo de acidente de trânsito está sem receber a indenização da União desde novembro do ano passado. O motivo é a falta de recursos por causa do fim da cobrança do DPVAT. Para mudar esse quadro, um projeto de lei tramita no Congresso Nacional e a expectativa é que o seguro volte a ser recolhido a partir deste ano, mas com alterações. Mesmo com o punho quebrado, o Fábio continua fazendo entregas. É que as contas de casa estão atrasadas. Os remédios também não são baratos. Ele se envolveu em um acidente de trânsito em dezembro do ano passado, mas ainda não conseguiu dar entrada no seguro DPVAT. A gente tem que pagar a conta, a gente tem que comer, a gente tem que se alimentar, a gente tem que fazer as coisas dentro de casa. Então a gente não tem recurso. Então aquele recurso que a gente tinha da rua, a gente já não está tendo mais. Até agora, ele também não recebeu ajuda de nenhum dos 3 aplicativos para os quais presta serviço. Se eu não trabalho, eu não como. Se eu não trabalho, eu não pago as contas. O seguro para danos pessoais causados por veículos automotores terrestres, o DPVAT, era pago por donos de carros todo início de ano. O valor arrecadado bancava despesas médicas e indenizações para vítimas de acidentes de trânsito ou beneficiários. Mas a cobrança do seguro obrigatório foi suspensa em 2020, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória que acabou com o DPVAT. Em 2021, a Caixa Econômica Federal assumiu a gestão do seguro de forma emergencial. Os recursos que estariam disponíveis para o pagamento de indenizações até o fim do ano se esgotaram antes. Por isso, a Caixa suspendeu o pagamento das indenizações em novembro. Ou seja, quem se acidentou a partir daí não recebeu mais o benefício. No ano passado, o governo federal enviou à Câmara dos Deputados um projeto de lei que prevê a implantação do SPVAT, um novo seguro obrigatório para indenizar vítimas de acidentes de trânsito. O projeto inicialmente tramitava em caráter de urgência, mas passou a ser analisado em regime de prioridade. A expectativa do governo é de que o seguro volte a ser recolhido a partir deste ano. Se aprovado, o novo seguro obrigatório deve acabar com a cobertura de despesas médicas, que passariam a ser pagas pelo SUS. Essa ONG em São Paulo presta assistência jurídica para vítimas de trânsito em situação de vulnerabilidade econômica e defende que o tema seja tratado com atenção. 70% das vítimas de acidente de trânsito são pessoas carentes, são pessoas que estão na informalidade, desempregadas. Então, a indenização do seguro obrigatório é muito importante para essas vítimas de trânsito. São pessoas que perderam uma perna, um braço, que precisam de uma indenização, até mesmo para poder continuar o tratamento ou comprar uma prótese. A SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, informou que acompanha a tramitação do novo seguro no Congresso Nacional e que respeita as decisões tomadas pelo Legislativo. Hora da previsão do tempo. Faltam 9 dias para o outono. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Lidi, como devem ser os últimos dias de verão, hein? Boa noite. Quentes, com termômetros ali acima dos 30 graus. Salsi, boa noite para você. Celso, muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Uma nova massa de ar quente seco avança sobre o interior do continente. Isso vai provocar um aumento nas temperaturas. Em algumas regiões, principalmente no interior de Mato Grosso do Sul, de São Paulo e do Paraná, os termômetros podem chegar aos 39 graus até sexta-feira. Agora atenção, o calor aumenta e a umidade relativa do ar cai. Nas horas mais quentes do dia, os índices podem ficar abaixo dos 30%, metade do recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Na faixa norte do Brasil, ainda tem previsão de chuva forte. Amanhã, tempo firme no centro-sul do Brasil e no interior da Bahia. Em Porto Alegre, no Rio de Janeiro e em Rio Branco, máxima de 33 graus à tarde. Em Cuiabá faz 35, em Natal 32. Boa Vista deve ser a capital mais quente do Brasil, com 38 graus e calor de sobra. Na capital paulista, semana bem quente e seca. As temperaturas aumentam nos próximos dias e na sexta tarde pode fazer até 35 graus. Temos tempo delivery para o João da cidade de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, Lídia. Vamos lá. Tudo bem com você? Olha, a chuva, se cair, será passageira no fim da tarde, na terça e na quarta-feira. Na quinta, tempo firme e um sol para cada um, com 32 graus. O Marivaldo e o Thales são de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco.
Vamos lá, Marivaldo, Thales, boa noite. Olha, chove nos próximos dias, o sol aparece entre muitas nuvens, o que deixa o tempo abafado. Máximas de 28, 27 e 26 graus até quinta-feira. Previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil e do mundo é aqui no Tempo Delivery. Basta mandar seu pedido pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Salce Celso, até amanhã. Obrigada, Lidy. Valeu, Lidy. Até amanhã. Kate Middleton pediu desculpas após divulgar uma foto manipulada digitalmente. A intenção era mostrar a princesa de Gales com os filhos. Mas a fotografia gerou uma nova polêmica envolvendo a família real britânica. Os retoques feitos na imagem são fáceis de identificar. Falta, por exemplo, uma parte no punho do suéter da princesa Charlotte. Há também uma alteração ao redor do joelho direito. Já a mão direita de Kate e o cabelo dela aparecem borrados. Agências de notícias internacionais replicaram a imagem no domingo à noite, mas logo decidiram apagar ao notar que a foto tinha sido modificada com o uso de algum programa de edição de imagens. Kate está afastada da vida pública desde dezembro. Ela se recupera de uma cirurgia abdominal e só deve voltar às atividades após a Páscoa. A imprensa britânica levantou dúvidas sobre o estado de saúde da princesa. A foto foi a primeira publicada pelo Palácio de Kensington desde janeiro, quando Kate fez a cirurgia no abdômen. O registro teria sido feito pelo marido, o príncipe William, e a imagem foi divulgada durante as comemorações pelo Dia das Mães. Seria também uma maneira de mostrar que a princesa de Gales está bem, depois de meses sem participar de eventos da família real. Em nota, Kate afirmou: como muitos fotógrafos amadores, ocasionalmente faço experiências com edição. Queria expressar minhas desculpas por qualquer confusão que a foto de família que compartilhamos ontem causou. O Palácio decidiu manter a imagem porque seria apenas uma fotografia de família para marcar uma data especial. Vamos falar do Paulistão. A Federação Paulista de Futebol definiu hoje onde serão realizados os confrontos das quartas de final. E o Bruno Lohans já está aqui com a gente com todas as informações do campeonato. Bruno, boa noite para você. Conta pra gente, qual é o confronto mais equilibrado? Boa noite, Salsi. Boa noite, Celso. Boa noite a todos. Pois é, o confronto mais equilibrado, sem dúvida nenhuma, é o que vai ser transmitido aqui pela Record. O encontro entre São Paulo e Novo Horizontino, equipes que tiveram as mesmas campanhas do São Paulo à frente pelo saldo de gols nessa primeira fase. A última rodada teve grande passando sufoco e outros que já estavam pensando lá no mata-mata. A segunda-feira foi de folga para quase todos os times classificados, menos para o Santos, que no sábado venceu a Inter de Limeira por 3-2 e reforçou que este ano vai brigar pelo título. Nós alcançamos aí um índice alto de 70% num campeonato como o Campeonato Paulista, um dos mais fortes estaduais do país. Os locais e as datas dos confrontos das quartas de final foram definidos hoje. Sábado, o Palmeiras enfrenta a Ponte Preta na Arena Barueri. No domingo, 3 jogos. O Red Bull Bragantino recebe em casa a Inter de Limeira. O Santos pega a Portuguesa na Vila Belmiro. E a partir das 6 da tarde tem São Paulo e Novo Horizontino, com transmissão ao vivo da Record. O tricolor vai jogar aqui no Morumbis, mas por pouco não ficou de fora da sequência do campeonato. A classificação veio em um jogo emocionante. Ferreirinha abriu o placar para o São Paulo contra o Ituano. José Carlos empatou. Luciano colocou o tricolor na frente de novo. O Ituano marcou um gol no finalzinho da partida e com o placar de 2-2, o São Paulo daria adeus à competição. Mas nos acréscimos, Juan foi derrubado por Marlon dentro da área. Pênalti. Lucas Moura converteu e classificou o time com a vitória por 3-2. Que sufoco! Foi a chave que precisou de mais pontos para classificar. E o tricolor só entrou no último minuto naquele gol de pênalti do Lucas. Senão, entraria o São Bernardo. Ituano e Santo André foram rebaixados. O Palmeiras terminou a fase de grupos invicto e em primeiro lugar na classificação geral. Na vitória por 1-0 sobre o Botafogo, Rafael Veiga perdeu um pedaço do dente. Mas a fase é tão boa que o time está assim,
rindo à toa, mesmo que seja pela metade. Então coloque na agenda, a fase decisiva do Paulistão começa nesse fim de semana. No domingo, a partir das 6 da tarde, a Record transmite São Paulo e Novo Horizontino com exclusividade na TV aberta. Salce, Celso. Obrigada, Bruno. Valeu, Bruno. Veja a seguir, ao menos 50 passageiros precisaram de atendimento médico depois de um incidente num voo entre a Austrália e a Nova Zelândia. Polícia investiga a morte de jovem atingido por descarga elétrica durante festival no Rio de Janeiro. A Polícia Civil investiga a morte de um jovem que foi atingido por uma descarga elétrica durante um show no Rio de Janeiro. O corpo dele foi enterrado hoje. Entre lágrimas e abraços, a revolta de uma família. Eu quero uma explicação, porque eu não sei o que aconteceu com meu filho. João Vinícius Ferreira Simões tinha 25 anos. O estudante de educação física morreu durante um festival de rock que aconteceu neste espaço, na zona oeste do Rio de Janeiro. No sábado, as apresentações chegaram a ser paralisadas por causa da forte chuva que atingiu a região. Infelizmente, estamos esperando um pouco o início do show, por conta das condições meteorológicas no entorno. Durante o evento, João teria encostado na lataria de um food truck e sofrido uma descarga elétrica. Achei que ele tinha tomado soco, alguma coisa assim, estava desacordado, mas não. Aí a menina que trabalha no dele que ele estava falou que ele tinha tomado um choque. A empresa responsável pelo evento disse que o sistema de segurança foi acionado no mesmo instante para o socorro da vítima. A produção lamentou a morte, mas ressaltou que há informações que atestam para a conformidade da operação do food truck. Estas imagens, feitas na manhã seguinte ao evento, mostram fios expostos no gramado. Aqui, a placa alerta para o perigo de choque elétrico, mas o equipamento está encostado na estrutura metálica. Outros participantes disseram que também foram atingidos por descargas elétricas. Eu levei um forte choque no braço, na parte que estava encostando no food truck. E fiquei um pouco sem entender o que tinha acontecido. A Polícia Civil esteve aqui no local do show para realizar uma perícia, mas parte da estrutura foi desmontada antes da chegada dos agentes. Agora, os organizadores do festival serão intimados a depor. Os investigadores vão analisar imagens feitas durante e depois do evento para apurar as responsabilidades pela morte. É importante ressaltar que essa alteração indevida no estado das coisas, antes de ser realizada a perícia, ela vai ser apurada e os eventuais manipuladores aí da prova serão responsabilizados na forma da lei. Um aluno de 15 anos foi vítima de antissemitismo num colégio de elite em São Paulo. O bullying teria sido praticado por colegas contra o estudante recém-chegado na escola. O bullying teria sido praticado por 6 estudantes do 9º ano de uma escola de alto padrão de São Paulo. Os colegas teriam desenhado suásticas num caderno do aluno judeu e ainda cantado o hino da juventude hitlerista. Os relatos de antissemitismo e intolerância aconteceram na semana passada, mas ganharam repercussão neste fim de semana. A instituição de ensino confirmou o ato envolvendo alunos de 13 e 14 anos. Em nota, a escola declarou que tão logo tomou conhecimento sobre o episódio de antissemitismo, adotou imediatamente uma série de medidas, incluindo o afastamento dos alunos agressores e acolhimento à família afetada. A escola destacou também que repudia toda e qualquer manifestação de ódio. A Federação Israelita de São Paulo afirmou que entrou em contato com a família do garoto e com a escola com o objetivo de esclarecer o caso. Ressaltou ainda que não vai tolerar atitudes antissemitas em ambiente escolar, assim como em toda a sociedade. O que é importante é que as pessoas saibam se respeitar e saibam entender e receber as diferenças que cada uma tem em relação à outra de forma pacífica e de forma regular.
Uma mulher e as 3 filhas morreram intoxicadas na Serra Gaúcha. A família teria colocado um gerador de energia para funcionar dentro de casa. A suspeita é que o equipamento que funciona com gasolina tenha liberado monóxido de carbono no imóvel. A família dormia nesta casa em Vacaria, a 240 quilômetros de Porto Alegre. O imóvel, que pertence ao IBAMA, era ocupado ilegalmente há cerca de 6 meses. Sabe-se que havia tratativas de retirar eles do local, mas ainda não haviam sido efetivas. Das 7 pessoas que estavam na casa, 4 morreram. A mãe das crianças, de 36 anos, e 3 filhas, de 15, 11 e 3 anos de idade. Uma criança de 9 anos, outra de 7 e um homem foram levados ao hospital em estado grave. A principal suspeita é que as mortes tenham sido acidentais, provocadas por intoxicação por monóxido de carbono, um gás que não tem cor e nem cheiro. Como o imóvel não era ligado à rede elétrica, um gerador foi instalado há 6 meses no lado externo. Só que naquela noite, com medo de furto, o equipamento, movido a gasolina, foi ligado dentro de casa. Ele vai inundar esse ambiente, muitas vezes ele vai ser imperceptível. Se eu estiver acordado, consciente, eu vou começar a sentir sinais de tontura, fraqueza, cansaço, enjoo, vertigem, talvez vômito. E eu vou, porventura, me dar conta disso e vou aerar esse ambiente, vou abrir e isso vai passar. Mas se eu estiver, porventura, dormindo, eu não tenho como reagir a isso, Muitas vezes a pessoa não vai nem se dar conta, Em nota, a Prefeitura de Vacaria informa que está prestando suporte à família. O IBAMA, que é dono do imóvel onde as mortes aconteceram, não retornou o nosso contato. Ao menos 50 pessoas tiveram que receber atendimento médico após um incidente com um avião da Latam que partiu hoje da Austrália para Nova Zelândia. Entre elas, 2 brasileiros. Quem tem os detalhes para a gente é a correspondente Silvia Kikuchi. Oi, Silvia. Olá, Salsi. Boa noite a todos aí no Brasil. No total, 13 pessoas ficaram feridas, 10 passageiros e 3 tripulantes. A maioria teve ferimentos leves e já foi liberada, mas 2 pessoas apresentaram lesões mais graves, apesar de estarem agora fora de risco. Segundo a Latam, durante o voo houve um problema técnico que causou um forte movimento no avião. Passageiros relataram que bateram contra o teto. A empresa afirmou que colabora com as investigações. Os passageiros da aeronave que iriam para o Chile tiveram voo suspenso e estão hospedados em Auckland, na Nova Zelândia. Eles devem seguir viagem amanhã. O trabalho infantil atinge 5% dos brasileiros com idades entre 5 e 17 anos. São quase 500 mil crianças e adolescentes que deixam de frequentar a escola e se arriscam em atividades muitas vezes perigosas. O documentário Filhos do Açaí, que estreou hoje no Play Plus, mostra como a mão de obra infantil se confunde com a agricultura familiar na região do mundo que mais produz o fruto. Você sobe muitas árvores? Quantas você sobe num dia? Num dia eu acho que eu já subo umas 30. O que você mais gosta de fazer? Ajudar minha mãe. Todo dia eu quero ajudar a mamãe. Porque às vezes nós não tem nada para comer. No Pará, maior produtor do mundo, o açaí movimenta por ano quase 6 bilhões de reais. O ouro negro da Amazônia, como é chamado, melhorou a vida de muita gente. Mas só uma pequena parte dessa riqueza é dividida com as famílias ribeirinhas que colhem o fruto. Aqui agora não tem nada. Só tem uma garrafa de urucu, um pouco de água, um pedacinho de carne. E hoje vocês comeram já, de manhã? Ainda não. O tronco do açaizeiro é fino e pode passar de 20 metros. Quanto mais alto, maior o risco de quebrar na hora da colheita. Por isso, crianças e adolescentes mais leves que os adultos são mão de obra valorizada. Antigamente, a gente apanhava uma rada de açaí por 50 centavos, R$1. Agora
é R$10, R$15. Aí, ou seja, os pais optam que o filho vai ter uma renda logo do que estudar. Por exemplo, não, vai trabalhar porque trabalhar dá mais lucro e tal. Uma semana eu chego a ganhar R$100, 150. E aí, desses 100, 150, quanto fica com você, quanto fica com a sua mãe? Eu posso dar 100 para minha mãe e ficar com 50. O açaí é uma cultura alimentar muito antiga, né, nessas populações. Então é normal, a criança ela sobe em árvore, ela aprende a subir em árvore, ela aprende a apanhar açaí, isso ok. Né? E a gente não pode criminalizar isso. Isso faz parte da cultura, né? O problema é quando chega o mercado num ambiente de alta vulnerabilidade e essa criança para de subir na árvore 2, 3 vezes por semana e passa a subir 20 vezes por dia e larga a escola. A safra, que vai de agosto até o final de novembro, começo de dezembro, é a época do ano em que mais circula dinheiro nas regiões produtoras de açaí. Mas é também o período de maior ausência dos alunos em sala de aula e de pior desempenho. E quando essas crianças chegam para a sala de aula, eles chegam cansados, a gente não consegue ter um rendimento no ensino-aprendizagem deles como a gente queria que fosse. Nesse ano que você teve que trabalhar duro para botar comida em casa. A escola ficou um pouco de lado, eu não me dedicava muito mais, não. Estava muito cansado. Não vou dizer que não tenha, porque culturalmente, digamos, o nosso pessoal vive no interior e a colheita da família, eu não vou dizer que não tenha gente menos de 18 anos. Isso também a gente não pode estar. Mas tem todo um processo a se trabalhar, se orientar e etc. Isso se formou como uma tradição familiar. Existem os famosos mitos do trabalho infantil, né, que diz que é melhor trabalhar do que roubar, que é melhor trabalhar do que ficar na rua. Não percebem que o trabalho infantil não prejudica somente a criança e o adolescente explorado. Prejudica toda a sociedade. Você lembra quantos anos você tinha quando você começou a subir? Quantos? 5. Você tem brinquedo? Não? Não. Nenhum? Nenhum. Filhos do Açaí, disponível no Play Plus. Para ver o documentário, acesse playplus.com ou baixe o aplicativo em seu smartphone. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com Gisabel e logo após Gênesis você vai ver detalhes inéditos do caso Anne Frigo em DOC Investigação. Boa noite para você. Boa noite.